E aí, pessoal, aqui é o Elias, professor de História de vocês. Estamos aqui para a gente dar continuidade à nossa discussão sobre a independência dos Estados Unidos, né, das 13 colônias. Então, a gente já veio, né, conversando sobre as características dessas colônias, né, e como o acirramento das divergências entre a colônia e também entre e com a coroa, né, veio fomentando o ideal mesmo de separação que vai crescendo ao longo do século, na verdade, da segunda metade do século XVIII, né? Então, hoje a gente vai comentar especificamente um desses eventos que marcam, né, esse processo de radicalização que se aprofundava, né, que é a chamada Festa do Chá de Boston, tá? Lá de 1973. Então, o que acontece? Vamos lá para nossa aula para a gente poder, né, começar de verdade. Então, a gente tem, pessoal, a Inglaterra se envolveu, né, na Guerra dos 7 Anos, isso aí lembrando que a gente já falou, né? Então, se envolveu na Guerra dos 7 Anos, lá entre 1756 e 1763, contra a França, venceu a guerra, mas, no entanto, essa guerra custou muito caro, né? Então, para conter a crise financeira, a crise econômica causada pela guerra, o déficit, né, público causado pela guerra, a coroa britânica resolve então criar uma série de impostos, uma série de leis que tinham como objetivo aumentar a receita, né, aumentar a arrecadação da coroa britânica, como também aumentar o controle sobre as colônias, né, principalmente, né, com o objetivo mesmo de impedir de que eventualmente surgisse aqui um movimento de separação, tendo em vista que durante todo o processo de colonização, a Inglaterra ela manteve uma certa autonomia, né, da colônia. Então a colônia era bastante autônoma comparada com o restante das colonizações da América. Nesse sentido, a gente teve aquelas leis: a lei do açúcar, lei do selo, os atos de Townshend, a gente teve também a lei do chá. Pois é, e essa lei é o que a gente vai comentar aqui hoje. Então, a lei do chá, fazendo aí aquela recapitulação, ela estabelecia o quê? O monopólio do comércio de chá sobre posse da Companhia das Índias Orientais. Então, o que acontece? Você tem um comércio bastante intenso de chá, né? Uma compra ou importação bastante forte e venda também, né, do chá nas 13 colônias. E ao entregar esse monopólio à Companhia das Índias Orientais, fazia com que os colonos se sentissem muito prejudicados, principalmente pelo fato de que a Companhia das Índias Orientais, ela, como eu falei, né, ela utilizava-se desse monopólio para enriquecer o máximo possível. Então, como os colonos só podiam comprar e vender à Companhia das Índias Orientais, essa companhia então passava a explorar de forma um tanto quanto assim, inescrupulosa, né? Porque passa então a comprar produtos ao preço mais baixo, né? Tendo em vista que não havia possibilidades de se vender para outros, e ao mesmo tempo passa a vender o chá, né, claro, de forma extremamente cara. Isso prejudicava de diversas formas, né? O primeiro, contato que esses colonos tinham com outras companhias de comércio que possibilitavam uma melhor negociação nos valores desse chá e de outros produtos. Do outro lado também facilitava essa independência, a autonomia que a colônia tinha, né, para estabelecer as suas relações comerciais com outros povos. Então, a criação da lei do chá, né, a incorporação dessa lei, vai atingir profundamente esses colonos, que vão se descontentar de uma forma bastante profunda. Daí o evento aqui que a gente vai comentar, que é a festa do chá em Boston. E aí, o que foi essa festa do chá? Foi uma festa mesmo? O pessoal foi lá curtir, professor? Não, né? Não é uma festa. Apesar do nome receber o nome de Festa do Chá de Boston, é justamente para demonstrar esse evento. Ele, na verdade, foi um protesto, né? Ele foi uma reação, né, organizada pelos colonos, né,
contra a promulgação da lei do chá. Então, claramente, aqui o que se tinha era uma demonstração do descontentamento desses colonos com a promulgação da lei do chá lá de 1773. E aí, o que você vai ter? No Porto de Boston, que era, né, um dos principais portos da colonização, né, por onde escoavam, tanto saía como entravam mercadorias nas 13 colônias. Nas 13 colônias, né, tem o Porto de Boston como um porto realmente de grande valor. E aí é lá que se vai ter os colonos vestidos. Os colonos vão, na madrugada, né, vão se disfarçar de indígenas, adentrar esses navios da companhia, né, navios ingleses, navios da Companhia das Índias. E aí, veja só, outro fator importante, né, a lei do chá tinha como objetivo basicamente fortalecer a Companhia das Índias Orientais, que pertencia à Inglaterra, né? E, na prática, isso aconteceria de forma que a colônia seria explorada. Então, esses colonos vão se revoltar, se vestir de indígenas, adentrar esses navios e jogar esse chá no mar. Então, eles vão destruir centenas de caixas de chá, né? Vão jogar essas caixas no mar, né? Inutilizando, né, completamente aquela mercadoria. Isso foi, né, um prejuízo assim, gigantesco. Você vai ter toneladas aí de caixas de chá jogadas ao mar, né? E isso vai, claro, atingir profundamente a Companhia das Índias Orientais e, claro, atingir profundamente a coroa. Ela vai se sentir, né, altamente desrespeitada, né, em decorrência desse evento. Então aqui, só para a gente ter algumas ilustrações, né, ó, né, aqui. Então aqui, ó, tem the destruction of tea at Boston Harbor, né, a destruição do chá no porto de Boston. Então a gente tem aqui, ó, não sei se vocês conseguem ver aqui, colonos, né, vestidos de indígenas, né, claro que isso é uma pintura, né, jogando as caixas de chá ao mar, tanto nesse navio como nesse aqui atrás, dá para ver, né? Aqui a gente tem os outros colonos como que saudando, né, quer dizer, apoiando essa ação, né, demonstrando aí, construindo, claro que isso é uma imagem construída, que havia um apoio, né, da população, um descontentamento geral em relação a essa lei, e que aquela atitude tomada pelos colonos, ela era apoiada, né, pelo corpo dos colonos de maneira geral. Aqui tem outra imagem, eu acho. Tem outra imagem aqui também, novamente, né, os colonos vestidos de indígenas jogando todo o chá ao mar, né, para demonstrar a sua insatisfação com essa lei. Esse episódio, pessoal, como eu falei, né, isso vai atingir profundamente a Inglaterra, né, que via ali as suas ordens sendo questionadas, e aí a Inglaterra vai reagir de uma forma muito brusca, né? Ou seja, contra todo esse processo, a Inglaterra vai passar a estabelecer uma série de leis que tinham como objetivo básico punir os colonos, né, pela destruição aí da mercadoria da Companhia das Índias Orientais, e aí o prejuízo gigantesco causado à companhia e, claro, consequentemente causado à coroa, tanto no sentido da insubordinação, porque, né, passavam a desrespeitar as ordens da coroa, como também no sentido econômico, que a coroa, né, que investia ali na Companhia das Índias Orientais, via ali, né, parte do seu investimento sendo destruído. Então, em decorrência disso, vão ser promulgadas as chamadas leis intoleráveis. As leis intoleráveis foram chamadas de leis intoleráveis pelos colonos, né? Então, as leis intoleráveis, elas eram o quê? Primeiro, o fechamento do porto de Boston, e aí o fechamento do porto se daria até que a dívida, né, a indenização em decorrência da destruição desse chá fosse sanada. Então, até lá, o Porto de Boston ficaria fechado, e aí imagina o prejuízo que isso representava para esses colonos, tendo em vista a importância, né, econômica do Porto de Boston. Você tinha os crimes cometidos em solo americano deveriam ser julgados na Inglaterra,
Então, isso era uma coisa que prejudicava bastante os interesses dos colonos, porque o que se questionava, né, é porque as leis, né, na colônia, elas eram diferentes daquelas que eram aplicadas lá na Inglaterra. Isso geraria, né, um julgamento injusto na concepção desses colonos. Fora o fato ainda, né, da dificuldade de você ter que ir para lá para estabelecer esses julgamentos e se submeter à vontade da corte inglesa. Outro fator importante era também, por exemplo, o fato de que os colonos não tinham participação política, de certa forma, lá na Inglaterra. Então, de certa forma, não se sentiam representados por parte dessa corte. Aumento da ocupação militar nas colônias. Veja, desde o fim da Guerra dos 7 Anos, já havia presença de tropas inglesas nas colônias. Com as leis intoleráveis, mais tropas militares vão passar a vir para as colônias, e aí não só isso, você vai ter a chamada lei do aquartelamento, que é não só essas tropas vinham para cá, mas ficavam encarregadas dos colonos dar moradia, né? E vamos dizer assim, a esses soldados. Então, isso também satisfez bastante, né, esses colonos, porque além dessa presença coercitiva, né, você tinha ali uma presença constante das tropas militares britânicas, você também tinha que dar moradia, dar local para esses militares, né, se estabelecerem. Fora o fato de que muitos desses militares passavam a agir de forma extremamente truculenta e autoritária, tendo visto que, né, havia aí uma concepção diferenciada entre aqueles que eram ingleses que viviam na América, que viviam na Inglaterra de fato, e aqueles que viviam na América do Norte, eram vistos de certa forma como subalternos. E principalmente, né, as reuniões ficaram, entre aspas, proibidas, né, limitadas na colônia. Você vai ter uma lei que determinava, por exemplo, que só uma reunião pudesse ocorrer, né, na colônia durante um ano. Então, quer dizer, também aí havia a intenção de reduzir, né, a organização desses colonos, né, e é uma possível tentativa de rompimento com a Inglaterra. Então, essas leis, esse conjunto de leis, ficou conhecido como as leis intoleráveis. Então, os colonos passam a chamar essas leis de intoleráveis. E é aqui, né, esse aí, de certa forma, é o marco para o início do rompimento efetivo. Porque as leis intoleráveis vão dar cabo para o surgimento do primeiro Congresso Continental da Filadélfia, que vai ser tema da nossa próxima aula, né? Mas é a partir delas que esses colonos passam a se reunir e começa a unificar as 13 colônias, né, na sua relação com a coroa. Então é a partir daqui que a gente vai ter um início, né, do embrião que levaria ao rompimento dos laços lá em 1776, né? A gente vai ver que o primeiro Congresso de Filadélfia ele ainda não tinha exatamente essa intenção, mas que a partir dele é aí que você vai ter cada vez mais se fortalecendo esse ideal de separação entre as colônias, na verdade, as colônias e a coroa britânica, tá? Então, por hoje é só, pessoal, né? Pra gente entender o que foi esse evento, a festa do chá em Boston, e entender quais são as consequências desse evento, né? Na próxima aula a gente vai falar sobre os congressos, né? Os 2 congressos continentais da Filadélfia, e entender como é que se dá de fato o processo de rompimento entre as 13 colônias da América do Norte e a coroa britânica, tá bom? Então não deixem de fazer as anotações, tá? Como eu gosto de citar, é importante, se vocês quiserem voltar ao vídeo, vai pausando para copiar o slide, né? Ajuda nessa compreensão, muitas coisas não tem no livro, então é interessante copiar aí para ter esse conteúdo aí de acesso fácil, vai ajudar vocês também a responder o TD e as atividades, tá bom? Então, muito obrigado por assistirem e até a próxima.